Olá, hoje eu vou falar sobre uma doença muito famosa, que é o glaucoma. Muito difícil da gente definir glaucoma de um jeito só. Existem vários tipos de glaucoma, então é muito comum, por exemplo, o paciente ter glaucoma e ter o olho normal, não ter dor, não ter olho vermelho, como também existem tipos de glaucoma que deixam o olho vermelho, então dor importante, crises de glaucoma. Então fica muito difícil você definir como uma doença só, são vários subtipos. Agora, todos esses subtipos têm algumas características em comum. Então a definição da doença, ela é uma neuropatia, uma doença no nervo óptico, neuro de nervo, patia, doença. Uma doença no nervo óptico com alterações características e também em células retinianas, cujo principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular. Durante muito tempo, a definição de glaucoma foi aumento da pressão intraocular. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim. Existe a hipertensão ocular, que não necessariamente é glaucoma, e existe também glaucomas com a pressão com a medida normal. Então o glaucoma você pode dividir, por exemplo, entre congênito e adquirido. Congênito quando você já nasce com a doença, adquirido quando você adquire ao longo da vida. O congênito, ele tem alterações anatômicas na formação do olho que fazem com que a pressão aumente. E aí uma curiosidade, o glaucoma congênito, a fibra no bebê, a fibra de colágeno, ela é mais elástica, então o aumento da pressão faz com que o olho aumente. E aí pode ter aquele olho grande, que a gente chama de buftalmo. O glaucoma também pode ser dividido entre glaucoma primário e glaucoma secundário. Qual é a diferença? O secundário, o aumento da pressão está associada a outros distúrbios, tá? Como uma inflamação, como um trauma, como o próprio diabetes. No vídeo sobre diabetes eu falei que podem ser criados novos vasos. E esses novos vasos podem fazer com que a pressão do olho aumente, gerando um glaucoma neovascular. Outro tipo de diferenciação, que aí sim é a mais comum e a mais conhecida, é entre ângulo aberto e ângulo fechado. Para entender essa diferenciação no glaucoma, eu vou mostrar aqui o esqueminha que a gente tem a produção de um líquido a todo momento dentro do olho, que se chama humor aquoso. Ele é produzido no corpo ciliar, aqui na parte de dentro do olho. Ele é produzido no corpo ciliar e aí passa por trás da íris, vem pela pupila e é drenado entre a íris e a córnea, no ângulo írido-corneano. Quando você tem esse ângulo fechado, você obstrui essa saída do líquido. Não tem nenhum mecanismo regulatório que faça parar essa produção. Então você diminui ali a saída do líquido e continua produzindo líquido. Isso, consequentemente, vai aumentar a pressão do olho. Então você vai fazer um glaucoma de ângulo fechado. Um aumento da pressão, né, uma hipertensão que vai gerar esse dano no nervo óptico, né, devido ao fechamento do ângulo. Enquanto que se você tem esse ângulo aberto, você pode ter o aumento da pressão e, consequente, dano ao nervo óptico ou até pressão normal e dano ao nervo óptico, que é um glaucoma de ângulo aberto. O principal tipo de glaucoma e o mais prevalente é o glaucoma primário de ângulo aberto, que é o glaucoma crônico simples. E é o mais importante da gente fazer o diagnóstico porque ele é silencioso. Tá? Fatores de risco para glaucoma primário de ângulo aberto: idade, a raça, ele é mais comum e mais agressivo normalmente na raça negra, miopia pode estar relacionado, diabetes, tá? E fatores hereditários, história familiar é muito importante. Para diagnosticar o glaucoma é fundamental fazer o fundo de olho, ver o nervo óptico e medir a pressão do olho. E isso deve ser feito com um especialista, com um oftalmologista. Por isso é importante, mesmo sem sintomas, consulte o seu oftalmologista regularmente. Até o próximo vídeo.